a minha, a sua, a nossa vida pode estar em risco. Essa foi a palavra que o Senhor me entregou para trazer para a igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, verso 1. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Decorrido um ano, a tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias, vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias, você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? E Urias respondeu, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderei eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias, fique aqui em casa hoje. Fique ainda hoje, aqui. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte, Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito na companhia dos servos do seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte, ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Até aí. Que o Senhor abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Sua vida pode estar em risco. Então, Dani, como eu não perder a minha vida? O que eu posso fazer? Há algumas coisas aqui que a gente aprende com essa história para que a gente não faça. E outras para que a gente também faça. Como não perder a sua vida? Em primeiro lugar, preste atenção, tenha cuidado com as distrações. Distração é uma maneira que Satanás tem usado para fazer a gente se afastar, cair. Davi estava no lugar errado, na hora errada. No verso 1, de 1 a 3, a gente vai ver que era um tempo onde os reis eles iam para a frente de batalha junto com o seu exército. Mas Davi não foi. Ele mandou outra pessoa no seu lugar, ele mandou Joabe, o comandante do exército, no seu lugar. E o que ele ficou fazendo? Nada. Ficou passeando lá no palácio, no terraço do palácio, com a sua mente vazia, com o tempo ósseo. Com o tempo ocioso, quando você não se envolve no reino de Deus, quando você não se envolve na guerra que há em favor do Senhor, quando você não se envolve em nome do Senhor, você fica vulnerável. Nós ficamos vulneráveis. Davi ficou distraído, ficou de bobeira. Em momentos de ócio, de ociosidade, são os momentos em que a gente está mais suscetível, talvez, em cair em tentações. São nos momentos de distração. Davi, ele está ali passeando no terraço, e então ele vê quem? Batseba, provavelmente uma mulher linda, tomando banho. Então, ele começa desde então, com aquilo que ele vê, a partir daquilo que ele vê, a criar um ambiente de pecado na sua mente. Ah, como a nossa mente tem um poder
de às vezes dominar a gente. Ele criou um ambiente de pecado ali na sua mente. Eu imagino Satanás, o inimigo, já ali, ó, com a sua pipoquinha, pensando, vai cair, só esperando. Davi, então, pergunta, quem é essa mulher tão linda tomando banho? Tão linda é por minha conta, que eu imagino que fosse. Porque ele tinha quem ele quisesse, aquela mulher chamou muita atenção dele. E aí falam para ele, olha, essa daí é a mulher de Urias, teu soldado, mulher casada. Mas essa informação não foi suficiente para que Davi parasse. Sabe por que não foi suficiente? Porque o pecado já estava aqui, ó, instaurado na sua mente. O pecado criou vida, isso não sensibilizou Davi, isso não amenizou ali, isso não parou a sua consciência. Não parou ele, porque o pecado já estava instaurado, o pecado criou força, o pecado criou vida e foi acolhido no coração. Da mente foi para o coração. E pecados que são acolhidos no coração, eles passam a ser bem tratados. Como, Dani? Você alimenta o seu pecado. Você tem necessidade de alimentar o seu pecado. Você precisa satisfazer o desejo da sua carne. Começa a crescer. Começa a tomar conta da sua vida. E aí você faz de tudo para satisfazer o seu pecado, porque ele tem fome. E você precisa alimentar. Foi isso que aconteceu com Davi. Pecados instaurados e acolhidos no coração precisam ser alimentados. Por exemplo, a imoralidade sexual clama por pornografia. O roubo, o pecado do roubo, ele espera por uma oportunidade em que haja uma distração. O relacionamento, o adultério, um relacionamento de infidelidade fora do casamento, ele anseia por um encontro, por um telefonema, por um contato. A prática da homossexualidade espera por uma troca de olhar correspondida. E por aí vai. O problema disso tudo é que vai chegar o dia, se é que já não chegou, em que a gente vai se encontrar totalmente aprisionado pelo pecado. O próprio Senhor Jesus disse, quem vive pecando se torna escravo do pecado. E aquilo que no início foi muito bom e pareceu ser muito maravilhoso, porque pecado é assim, né? Se não fosse bom, se não parecesse ser bom, ninguém entrava, ninguém caía. E aquilo que inicialmente parecia ser uma fonte de satisfação e foi, por pouco tempo, se transforma na sua vida num grande peso, numa prisão e um peso tremendo sobre você. Muitas vezes nós facilitamos, a gente dá mole mesmo. A gente facilita, a gente se distrai, mas a Bíblia diz, estejam alertas, estejam vigilantes, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor procurando a quem devorar. Ele está de olho, se a gente se distrair, e se a gente der abertura para os desejos da nossa carne, porque a nossa carne é pecaminosa sim, a gente vai acabar caindo, e a gente pode ser devorado pelo inimigo. Não é isso que o Senhor quer que aconteça com nenhum de vocês que está aqui dentro. O inimigo, ele arma todo o cenário, ele arma tudo para que você caia. A tentação vem do inimigo. Deus nunca vai te tentar, a tentação não vem de Deus, Deus te prova, é diferente. O inimigo, ele vem para te tentar, e ele vai armar todo um cenário para você entrar, para você subir num palco. Mas a decisão de subir é sua. A decisão de entrar, a decisão de pegar, de receber, de viver algo que o inimigo colocou diante de você, de participar de mesas que o inimigo te convida a sentar, é sua. É sua, ele não tem poder para te forçar a nada. Mas ele vai te atrair, tentar te tentar. E as tentações, elas sempre vêm de acordo com a sua fragilidade, de acordo com a sua fraqueza. Por exemplo, se você tem uma fraqueza na área sexual, o que Satanás vai usar para te tentar é a pornografia. Se você tem dificuldade com a mentira, situações vão acontecer com você onde vai parecer que a melhor saída é mentir. Onde vai parecer que você vai se dar bem. Se você tem problema com álcool, o que não vai faltar é amigo na sua porta te chamando para barzinho. O que não vai faltar é gente querendo pagar uma rodada de algum tipo de bebida em qualquer lugar para você. Se o seu problema é consumismo, é gastar dinheiro, olha, não está no gibi, as promoções
relâmpagos que vão chegar na sua caixa de e-mail, no seu WhatsApp. Oportunidades vão surgir que você vai pensar, não posso perder. Você passa até mal. Essa é a sua fraqueza, é a área que Satanás vai te tentar. Se a sua fraqueza, se a sua tentação, por exemplo, é a sua língua, é a fofoca, um monte de gente vai chegar e vai falar assim, caramba, você não sabe o que aconteceu com a fulana. Aí você já começa a se tremer, já começa a ficar nervosa. Fala, vem pro cantinho, conta aqui pra mim. Fofoca. Então, o inimigo ele vai usar aquilo que é a tua área de fraqueza. Aquilo que mexe com você, mas a Bíblia ela nos ensina a lidar severamente com o pecado. A Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranque-o, para que você entre no reino dos céus. Se a tua mão te faz pecar, arranque, para que você entre no reino dos céus. É claro que isso não é literal, mas é para que a gente entenda o quão é sério isso e como a Bíblia nos ensina a tratar severamente os pecados. Pecados que podem estar hoje dominando a sua vida. Se Davi não tivesse dado seguimento aos desejos da sua carne. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que amava a Deus e ainda assim ele foi tentado. Porque a tentação vem para todo mundo. A tentação vem para todo mundo. Jesus foi tentado no deserto. A diferença para aquele que cai na tentação e para aquele que não cai é o foco. Eu olhando para a história de Davi, eu me lembrei da história de José, que também foi tentado. E, na minha opinião, a tentação de José do Egito, a tentação dele foi bem mais incisiva. José estava dentro de um palácio. Ali, uma mulher assediando ele, uma mulher bonita também, assediando ele o tempo todo, até que a mulher agarra ele. Batseba estava longe, Davi que mandou buscar. Tentações diferentes, mas por que José conseguiu não cair naquela tentação? José estava focado. Uma outra questão é que José também estava na peleja, ele estava naquele palácio como escravo. E quem está na peleja é aquela pessoa que está focada em sair da peleja. É por isso que a gente diz que desertos são lugares onde você vai ter mais experiências com Deus, porque é o lugar que você não distrai, que você não baixa a guarda. Davi aqui ele baixou a guarda. Estava tudo dando certo. As batalhas estavam sendo ganhas. Seu reinado estava um sucesso e esse é o perigo. Quando a gente acha que está tudo bem, a gente baixa a guarda. Quando a gente acha que está tudo bem, e aí a gente se distrai. Então Davi, ele manda chamar Batseba, então comete o ato sexual com ela. Davi que já tinha vencido tantas guerras. Davi que tinha vencido o gigante Golias. Tinha vencido o rei Saul que estava perseguindo ele, querendo matá-lo. Tinha vencido tantos exércitos contrários. Nesse momento ele perde para a sua natureza. Ele perde para a sua carne, para o desejo da sua carne, porque ele estava distraído. E distração e tentação são duas coisas que combinam muito. A gente precisa estar focado, a gente precisa estar vigilante, alerta, sempre alerta. Quando você se distrai das coisas de Deus, você perde o foco. Você fica vulnerável e muito suscetível a cair em tentações. Todos nós estamos suscetíveis a cair em tentação. Estejamos alerta e não demos lugar à carne. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Cuidado com as suas distrações. Não ceda, porque esse é um caminho de morte. E a gente vai ver isso aqui mais à frente. Em segundo lugar, como não perder a sua vida? Não seja insensível diante da sujeira do pecado. Se caso você já tenha se distraído e você já tenha caído na tentação, vamos lá. Como você não perder a sua vida, ainda dá tempo de se salvar. Não seja insensível à sujeira do pecado. O versículo 25 diz: Davi mandou um mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Davi, ele engravida Batseba. Quando ele fica sabendo disso, ele tenta acobertar o erro dele. Então, o que ele faz? Ele manda Urias voltar da guerra, o marido da Batseba, porque ele estava lá na guerra. Então, quando Urias volta, Davi fala assim: Urias, vai para sua casa.
Na verdade, quando ele chama Urias, ele finge que ele quer saber como é que está o comando de Joabe. Você está vendo como é que as coisas vão se complicando quando a gente dá uma abertura? Então ele fala, Urias, vai para sua casa. E Urias fala assim, como eu poderia ir para casa, comer, jantar na minha mesa, me deitar com a minha mulher, sendo que Israel está em guerra, preciso lutar pelo rei. Davi, vendo que o seu plano de mandar Urias para casa é frustrado, o que ele faz? Ele começa a dar bebida alcoólica para Urias. Ele tenta embebedar Urias e Urias fica bêbado mesmo. E o que acontece? Urias não arreda o pé do palácio. Urias dorme na porta do palácio. Que contraste. Que tapa na cara de Davi. Que vergonha. Mas Urias não vai, porque Urias, ele é um soldado fiel e leal ao seu povo e ao seu rei. E Davi, então, o que ele faz? Ele traça um plano muito pior. Agora ele tenta e ele mata Urias. Ele fala assim para Joabe, o comandante do exército, olha só, sabe Urias, meu soldado? Coloca ele na linha de frente de batalha, no lugar onde o conflito é mais intenso, para que ele morra. E o que acontece? Urias morre e outros soldados também morrem por causa desse plano maldoso de Davi. Urias morre e quando Davi recebe o relatório dizendo Urias morreu, sabe o que Davi fala? A guerra é assim mesmo. Pessoas morrem. É desse jeito. Cara de pau, insensível. Quanta insensibilidade o coração de Davi endureceu. Endureceu por causa da mancha do pecado. E assim acontece com a gente. Na tentativa da gente resolver qualquer sujeira, a gente fica cego. A gente abre mão da família, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão de Deus, a gente esquece tudo que Deus já fez por nós, a gente esquece a fidelidade de Deus, na tentativa de consertar, de acobertar e não de resolver de fato, mas de se sair impune, livre daquilo que pecamos. Eu conheci uma família lá na Barra, uma família linda. Um casal, 2 filhas lindas, uma família da igreja. E essa família acabou sendo destruída por causa de um pecado. O marido conheceu uma mulher no trabalho. E ele se apaixonou por essa mulher que também era casada. E tinha 2 filhos também. Então ele decide largar tudo. E eu fiquei pensando, não faz sentido. A mulher dele é linda, a mulher era uma mulher virtuosa. Uma mulher que estava sempre pronta a cuidar da família. Não era problema no casamento, não era. Eu conhecia a família de perto. Mas ele ficou tão cego que ele abriu mão das 2 filhas. Esse rapaz, ele nem mora mais no Rio, ele foi embora com a mulher. Ele abriu mão das 2 filhas, deixou a esposa sozinha, cuidando de 2 filhas pequenas. Uma família que era linda. E hoje ele está desviado, claro. Mas por quê? Porque ele ficou cego, insensível, diante da sujeira do pecado. A situação de Davi estava mal resolvida, mas ele seguiu a vida achando que estava tudo bem, que Deus estava apoiando aquilo, talvez. Ele já tinha adulterado, ele já tinha tentado acobertar e agora ele adicionava um homicídio para sua conta. Primeiro ele adulterou, segundo ele tentou acobertar, depois ele matou e agora ele se torna insensível. Esse é o caminho do pecado, ele fica cego. O caminho do pecado é um abismo puxando o outro. É o fundo do poço, é isso mesmo, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a sua intenção e esse é o caminho do pecado. Morte. Essa era a intenção do inimigo aqui com Davi. E você, quando você peca, você fica cego, você vai ficando cada vez mais encalacrado, cada vez mais sujo, cada vez mais insensível. Davi se casa com Batseba. Ele espera o luto passar e chama ela para ir para o palácio. E ele segue a vida, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele aceitou com naturalidade aquilo que ele tinha vivido. A sujeira do pecado, talvez até justificando o que muitos dizem. A carne é fraca. Sou humano, não consigo ser perfeito. Esse negócio de ter santidade é muito difícil. É complicado. E você começa a acreditar nessa mentira, que é uma mentira, porque nós não estamos mais aprisionados, não somos mais escravos do pecado. Só é escravo do pecado quem peca. Jesus, ele já nos deu a liberdade do pecado, éramos escravos. Hoje somos escravos da justiça de Deus.
Então isso é uma mentira que Satanás tem tentado colocar no nosso coração. Que nós estamos escravos dele. Só que Gálatas 5,16 diz que há uma luta entre carne e espírito, mas vocês não fazem o que vocês desejam. Há sim uma luta, mas você não cede para a carne, você não faz o que você quer, você não faz o que você deseja. E continua dizendo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que Paulo estava dizendo aqui? Se você vive pelo Espírito, não é possível, não há probabilidade, possibilidade de você satisfazer a sua carne. Ou seja, se você está focado, se você está em Deus, se você está buscando o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, não há possibilidade de você satisfazer os desejos da sua carne. E continua dizendo das obras da carne. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, brigas, facções, panelinha, né? Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. E Paulo diz, eu os advirto como antes já adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é forte demais, porque a gente pode estar dentro da igreja, a gente pode estar fazendo tudo. Para o Senhor até. A gente pode estar vivendo um ativismo religioso. Mas se as nossas obras têm sido essas, nós não vamos herdar o reino de Deus, ou seja, nós não somos salvos. Nós não vamos para a eternidade. E a gente sabe que quem não herda o reino de Deus vai para o inferno. E Paulo continua dizendo, mas o fruto do Espírito é amor. Aqueles que vivem realmente com Jesus, aqueles que são salvos, aqueles que têm o Espírito Santo vivendo em si. O fruto é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A gente está acostumado a dizer que ama a Deus, mas como a gente tem vivido? Qual tem sido a nossa conduta? Quais são as obras que nós temos apresentado diante do Senhor? Porque eu posso apresentar tudo de melhor para o meu irmão, mas a Deus é impossível enganar. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o meu coração. Por isso hoje é dia de refletir. Hoje é dia de mudar a rota. Hoje é dia da gente acabar de uma vez por todas, fechar as brechas com aquilo que nos impede de viver no reino de Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus, diz a Bíblia. Sejam santos porque eu sou santo. Se não houver santidade, se não houver pureza, se houver sujeira, você não vai me ver. E se não vemos a face de Deus, não veremos também as bênçãos de Deus. E quem não quer as bênçãos de Deus? Não sejamos hipócritas, a gente quer ser abençoado por esse Deus que é todo poderoso, que tudo pode. Nós cantamos aqui, é o Deus de maravilhas, é o Deus que faz milagres sim, nós queremos os milagres de Deus. Não há pecado nisso, Deus ele é Pai. Quando canta aquela música na igreja, erga suas mãos, sua bênção chegou, você dá até um pulo, quem está distraído até levanta a mão. Porque a gente quer as bênçãos de Deus, mas se não tivermos santidade, se o nosso vaso não estiver limpo, se não estivermos limpos, nós já fomos lavados e remidos, se tem sujeira é porque nós escolhemos nos sujar. Mas no fundo, você sabe que esse caminho de pecado é um caminho de morte. É um caminho que te leva, talvez, a perder a sua vida, a perder tudo que você tem. E talvez você diga, Dani, quando eu quiser parar, eu paro. Não se engane, sabe por quê? Quantas vezes você tentou parar e não conseguiu? Não é bem assim, não. A gente fica aprisionado mesmo. Você precisa de ajuda. Se você tem vivido aprisionado por causa de um pecado, você precisa de ajuda. E a primeira delas é ter sensibilidade e admitir, eu estou pecando, preciso de ajuda, não consigo sair disso sozinho. Preciso confessar os vossos pecados uns aos outros para quê? Para que haja cura, diz a Bíblia. Em terceiro e último lugar, como não perder a sua vida.
Dê ouvidos à voz da repreensão de Deus e se arrependa. Quero te convidar a ir para o capítulo 12, verso 1, que diz assim, capítulo 12, 2 Samuel 12, versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele criou ela e ela cresceu em sua casa. Junto com seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi acendeu contra aquele homem e ele disse ao profeta Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor aos seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fosse pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Com a espada você matou Urias. Você tomou por mulher a esposa dele. Depois de o matar com a espada, os filhos de Amon, agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei que de sua própria casa venha mal sobre você. Tomarei suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse para o Natã: pequei contra o Senhor. Aqui a gente vê o profeta Natã, um homem usado por Deus para repreender Davi. Alguém precisou avisar Davi que ele errou. Ele não tinha caído em si. E Deus, ele faz assim, ele usa às vezes pessoas. Ele usa pessoas para trazer para você a compreensão daquilo que está errado, para te repreender. E a gente vê que Davi, ele aceitou a repreensão. Ele ouviu tudo e ele falou: pequei, estou errado, me arrependo. Pequei contra o Senhor. O profeta Natã, ele conta uma parábola. Ele fala assim: tinha um homem rico, esse homem tinha 5 bois. E ele tinha ali algumas ovelhas. 5 bois não, ele tinha bois e ovelhas. E tinha um homem pobre, que ele só tinha uma ovelhinha. E esse homem rico, ele foi receber uma visita na sua casa. E o que ele fez? Ao invés de ele pegar das suas ovelhas, ele pegou a única do homem pobre. E Davi prontamente julgou a questão e falou assim: esse homem deve morrer e deve restituir 4 vezes o que ele pegou. Sabe por quê? Porque a gente está muito pronto para apontar e julgar o pecado do outro. Mas quando é com a gente, a balança é muito diferente. Quando é com a gente tem dificuldade de reconhecer, a gente tem dificuldade de receber a repreensão muitas vezes. Tem muita gente que não quer nem ir à célula, não quer ser confrontado. Mas você precisa de confronto. Não existe evangelho sem confronto, sem cruz. Você precisa ser confrontado para você crescer, para você viver limpo, de forma limpa. Tem coisas que talvez você não está vendo. Isso está acabando com você. E Deus, Ele coloca pessoas no teu caminho, na tua célula, na igreja. Pessoas que vão te alertar, usadas pelo Senhor. Não despreze isso. Não despreze. Natã foi um profeta usado por Deus para levar a verdade, trazer luz aos olhos de Davi, porque ele estava cego. Natã disse: você é o homem que procedeu desse modo. E ele ainda fala: Deus te tratou com bondade,
te deu tudo que você precisava. Tudo que você queria, você teve. Mas você ainda assim não ficou satisfeito. A gente é uma geração insatisfeita desde o início. Você não ficou satisfeito. E você foi buscar uma mulher que não podia ter, pecando assim contra o Senhor. E aí Natã, ele fala da sentença e da consequência. Ele diz: seus filhos vão te causar tristeza, vai ter muito conflito na sua família. As suas mulheres, elas vão ser tomadas em público. Todo Israel vai ver essa vergonha. Essa era a consequência. Mas Davi, ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. A consequência que ele teria, o resultado do pecado dele também seria a morte dele. Mas porque ele se arrependeu, o próprio profeta falou: porque você se arrependeu, você não morrerá. Porque havia uma lei. Tomar a mulher de outra era morte. A justiça seria a morte. Só que o próprio Davi, ele proferiu a sentença que seria contra ele mesmo. Porque a gente sabe que Deus perdoa, que Deus tem misericórdia, mas Deus também é um Deus de justiça. E todo pecado traz consequência. O próprio Davi proferiu a sua sentença. Ele falou: esse homem tem que restituir 4 vezes. 4 ovelhas. E sabe o que aconteceu? Pagar 4 vezes era uma lei que está lá em Êxodo 22:1, que dizia que quem tivesse, quem roubasse, quem pegasse a ovelha do outro restituiria 4 vezes. E Davi também teve que restituir 4 vezes, só que não foram em animais, não foi em ovelhas. Se fosse, teria sido tão menos dolorido. Davi teve que restituir de acordo com a sua sentença. Primeiro, o bebê dele, seu filho, morreria. O filho dele com Batseba nasceu e morreu. Segundo, Aminon, seu filho, seria assassinado. Terceiro, Absalão também seria assassinado. E quarto, Adonias, também seu filho, seria executado. Está aqui a restituição da consequência do seu pecado. As consequências vieram, que desgraça. É desgraça mesmo. Ouça os sinais e a repreensão de Deus, porque Deus, ele repreende a quem ele ama. Não tem como viver de forma correta, não tem como caminhar achando que a gente não pode ser repreendido. Deus usa pessoas para nos alertar. Não rejeite a repreensão, porque o pecado, ele só te traz prejuízo. Só trouxe prejuízo para Davi. Alguns minutinhos de prazer lhe trouxeram amargura para uma vida inteira, talvez. Certamente Davi, ele se arrependeu. Certamente. Então ele escreve o Salmo 51, quando ele se arrepende desse ato. E você provavelmente conhece. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Esse é o salmo que Davi escreveu quando ele se arrepende. Ele reconhece que ele tinha perdido a alegria da salvação. Porque quando a gente se mete com o pecado, a gente perde a alegria de ser crente, a alegria de ser salvo, a alegria de ler uma Bíblia, a alegria de orar. A gente perde a alegria de estar na presença de Deus. Porque estamos muitas vezes em trevas. Não é esse o desejo de Deus para os seus filhos. Davi havia perdido a alegria. Mas no Salmo 51 ele pede para que o Senhor restitua. E essa é a oração que você vai fazer em nome de Jesus. Porque nós servimos a um Deus de misericórdia também. E glória a Deus que ainda há tempo de se arrepender. Glória a Deus que ainda há tempo de encontrá-lo. Ele ainda pode ser encontrado. Pare de perder a sua vida, de definhar a cada dia. Uma das coisas que Davi também escreveu, depois que ele se arrependeu, foi o Salmo 32. Ele escreveu sobre o que o pecado gerou nele, na sua alma. E ele diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.
Dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. É um peso, é uma dor, é uma culpa. Como é ruim viver sobre o peso da culpa. Por isso o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, se arrependa. Se arrependa. Davi continua dizendo, eu reconheci diante de ti o meu pecado, reconheça. Encobrir e não encobrir as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, você não será atingido. Há pessoas que já viveram e já tiveram uma vida de prisão, sim. Já tiveram pecados até muito piores que os do Davi. Mas elas se arrependeram. E Deus é um Deus que também restitui. Ele é um Deus que muda destino, que muda história, sim. Porque onde abundou o pecado, superabundou também a graça. E glória a Deus que temos graça do Senhor nessa manhã. Então eu quero te dar uma boa notícia. Se você se arrepender e decidir ter uma vida santa, o Senhor há de te abençoar. O Senhor há de mudar a rota da sua vida, trazer de volta a alegria que você perdeu. Você crê nisso? Amém?